Oi, turma, tudo bem? Pois é, agora a gente vai falar sobre o sistema urinário ou sistema renal. Este sistema ele é composto por órgãos que têm a função de produzir a urina, transportar a urina, armazenar a urina e eliminar para o meio externo. Os órgãos que fabricam ou produzem urina são os rins. Nós temos 2 rins localizados na cavidade abdominal alta, protegido pelas últimas costelas, e eles são órgãos retroperitonizados. Significam que recebem a camada de peritônio parietal somente na sua face anterior. Então, eles ficam fixados lá na parede posterior de abdômen. O rim direito, ele é inferior em relação ao rim esquerdo. Isso porque o fígado, que está localizado no hipocôndrio direito, ele pesa sobre o rim e então o rim direito fica inferior em relação ao rim esquerdo. Bom, eu tenho aqui o desenho que eu fiz sobre o rim, muito simples, mas acho que pode ser didático. Bom, os rins, eles têm uma camada externa que é escurecida, quase que roxa, chamada de cápsula fibrosa renal. Essa camada externa, ela recobre todo o rim. Aqui eu tirei porque eu fiz um corte, mas dá para ver um pedacinho dessa camada roxa aqui no meu desenho. O rim ele tem um polo, que é o polo superior, onde fica armazenado ali a glândula suprarrenal, e o polo inferior. Além disso, ele tem essa margem lateral e a margem medial do rim, que inclusive serve de entrada de estruturas como vasos e ducto, pelve renal, que são no conjunto chamadas de hilo renal. Quando a gente faz um corte frontal do rim, a gente observa a parte externa periférica pálida, que é chamada de córtex renal. Na parte mais interna do rim, vocês estão vendo vários triângulos, que são, em média, de 7 a 9 pirâmides renais. Dentro das pirâmides renais, cada triângulozinho, a gente tem néfrons, que são as estruturas morfofuncionais do rim. Nós temos em torno de 1,5 milhão de néfrons em cada rim. Os néfrons são microscópicos. Bom, então os néfrons, eles filtram o sangue e produzem urina. Essa urina, ela vai cair nos cálices renais menores, que são essas boquinhas que abraçam a papila renal. E o que vem a ser a papila renal? Papila renal é só a pontinha, o ápice de toda a pirâmide. Então, o triângulo todo é a pirâmide renal e a pontinha é a papila renal. O conjunto de todas as pirâmides renais é chamado de medula renal. Entre as pirâmides existe uma região pálida chamada coluna renal. Bom, a urina produzida nas pirâmides renais cai no cálice renal menor. A junção dos cálices renais menores forma uma área de cálice renal maior e depois a gente tem a pelve renal, que é essa porção central dilatada do rim. A pelve renal ela é continuada pelo ureter e esse ureter é o órgão que leva a urina até a bexiga. Na bexiga, a urina fica armazenada até que você tenha um desejo urinário forte e que todo o seu ambiente te permita urinar. E aí o seu córtex cerebral manda mensagem para a ponte é uma estrutura do tronco encefálico, e aí todos os sinais são liberados para que você faça a micção. Então essa urina ela tem que passar pela uretra para ir para o meio externo. Lembrando que nós temos diferenças estruturais e funcionais entre uretra masculina e uretra feminina. A uretra masculina ela é maior do que a feminina, além disso ela permite a passagem de urina e de sêmen. A uretra feminina não. Além de ser menor, ela só permite a passagem de urina. Tá bom? Bom, quero que vocês estudem muito no livro do D'Angelo e Fatini ou outros autores que estão lá no meu plano de ensino. E eu vou deixar agora as perguntinhas de desafio para vocês. São 3. Primeira, quero que vocês pesquisem um fenômeno da fisiologia que é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Me responda, por favor, para a próxima aula, o que é este sistema, renina-angiotensina-aldosterona, e quando ele é ativado. Segunda pergunta, os rins são capazes de controlar o pH do nosso sangue.
Uma das formas que ele tem de fazer isso é armazenando mais ou eliminando mais bicarbonato de sódio. Me explique como isso acontece e me dê a fórmula química do bicarbonato de sódio. E a última pergunta é: o que é hemodiálise? E quais são as pessoas ou os pacientes que são candidatos a fazer hemodiálise? É isso que eu tenho de desafio. Se empenhem e eu espero vocês nas minhas aulas bem motivados e força porque a gente está na reta final. Beijos!